noite a todos vocês. Aqui é Carlos de Oliveira falando, Chietna. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Nós estamos dando continuidade à nossa série de aulas, né, sobre espiritualidade universal, com vários temas, vários tópicos dentro da espiritualidade, com a intenção de trazer, eu tenho um lema, sabe? Eu acho que eu vou adotar esse nome, espiritualidade com simplicidade. Não precisamos de guru, não precisamos de roupas. Eu poderia estar aqui de todo vestidão de branco, com uma túnica, com turbante, com a barba grande, mas não é isso, né? A espiritualidade, ela transcende qualquer tipo de fisicalidade, e além do aspecto espiritual, eu também sou um pouquinho do aspecto social. Eu trato de realmente de descumprir um pouquinho com as regras, de aparecer em público com gravata, com paletó, sou meio anarquista, mas faz parte, isso é uma coisa pessoal. Então a intenção é trazer para todo mundo conhecimentos dentro de vários temas da espiritualidade, porque tudo é autoconhecimento. Eu acredito que a espiritualidade, ele é um dos pontos principais do autoconhecimento, porque ela abrange todos os aspectos, sejam elas aspectos emocionais, espirituais, psíquicos, parapsíquicos. Ou seja, quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando de um todo, né? De uma série e um conjunto de questões para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, e não só, pensando em toda a nossa existência. Quem não tem aquelas perguntas básicas e triviais do ser humano? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? São questões da alma, né? Não são questões só do intelecto. Isso está na questão do ser. Então eu acredito que no momento que a gente se permite conhecer-se, né? Se conhecer melhor, se entender melhor, vivenciar a sua própria experiência espiritual, ela começa a se entender. E as questões de onde eu vim, o que eu vim fazer aqui e para onde eu vou, elas começam a fazer sentido. Mas elas começam a fazer sentido por você mesmo. Ninguém vai te dizer isso. Ou seja, na verdade, muita gente vai querer te dizer isso. Mas só você vai entender e aceitar. O seu espírito, a sua alma, ela só vai aceitar isso, em definitiva, quando você mesmo vivenciar esse momento. Desde muito, né, nós temos religiões diversas que estão aí na história da humanidade, que trataram e se esforçaram de dar algumas respostas, né? Só que, infelizmente, quando cai na mente, na racionalidade humana, elas passam ao controle, né? Quando muita gente começa a seguir aquele caminho, aquelas pessoas,
gurus, mestres, etc, etc, o ego começa a tomar conta dessas consciências e, infelizmente, começam a deturpar essas seitas, religiões, doutrinas, e criar limitações de suas próprias experiências. Se a gente observar também, com o passar de todos os tempos, todos os mestres, que existiram muitos mestres, muitos, várias culturas, várias civilizações, várias localizações, existiram mestres diversos. Alguns se destacaram, né? Conhecemos o mestre Jesus, conhecemos Siddhartha Gautama, né? O Buda, Sócrates, e diversos outros, né? que vieram aí ao mundo com missões especiais, como avatares, para atingir a massa a nível de orientação. E a orientação more, ou seja, a orientação maior é: tudo que nós buscamos está dentro de nós mesmos. Toda a consciência do todo, toda a sabedoria, toda a experiência, ela está dentro de nós. Nós somos seres eternos que já vivenciamos e experienciamos toneladas de informações e experiências e ainda estamos gatinhando ainda dentro da nossa jornada de experiência, e está tudo aqui, está tudo dentro da gente. Essas informações estão aqui, dentro de nós. Então, qual que é a melhor maneira de a gente poder, então, acessar todo o caminho da espiritualidade? Através de exercícios onde a gente se coloque em contato conosco mesmo, que a gente possa acessar o nosso eu interior, a nossa essência divina, que a gente possa manifestar, que a gente possa encontrar e trazer para fora essa essência divina que nós somos. Sendo assim, a gente tem que ter um cuidado imenso, porque o ego é uma figura muito importante, que é o que nos caracteriza, nos separa da consciência mor, né, da fonte criadora, que é o nosso ego. Ele é uma baita de uma ferramenta de evolução, mas a gente, ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado com as ciladas que ela nos pregam, o nosso próprio ego, e o pior de tudo é o ego alheio, o ego de alguém, de um grupo, de uma filosofia, de uma religião, de uma seita, uma fraternidade, ou seja, o que pega aí é o ego que existe nessa cadeia aí de manifestações. Então é importante que, além de nós trabalharmos para entendermos o nosso ego, para que nós possamos alcançar o nosso self, né? O nosso eu interior, o eu, né? O myself, isso é muito importante que, além de a gente ter cuidado com o nosso próprio ego, que a gente não caia no ego alheio. Por que falo isso? Porque hoje, com tanta informação que existe aí, internet afora, é certo que nós vivenciamos um momento diferenciado, né? A humanidade, ela está num momento crítico passando por um processo de transição planetária, onde
as pessoas estão, muitas delas, elas estão acreditando que estão despertas, mas infelizmente não estão, elas estão se enganando, né? Se enganando ou sendo enganadas em seus despertares, porque tem tanta baboseira por aí na internet e na vida do cotidiano de cada um, que a pessoa ela acaba saindo, ela começa, só porque ela acredita numa determinada crença, ela acha que ela despertou, né? Porque ela faz parte de um grupo, ela acha que ela despertou. Porque ela está falando de seres extraterrestres, ela acha que já despertou. E despertar não é isso. Despertar é ter a autoconsciência, é despertar com consciência, é ter consciência verdadeira que está desperto. Então, é muito importante, irmãozinhos, que a gente faça uma autoavaliação constante para entender se nós estamos realmente despertos ou se nós estamos nos enganando. Porque nós podemos nos enganar e sem maldade, e sem intenção, e seguir pessoas que talvez não tenham maldade também, não tenham a má intenção. Mas nesse trabalho do ego, que se junta uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, e aí quem tem um conhecimento maior de tecnologia acaba utilizando isso ao seu favor, através de blogs, através de mídias sociais, de mídias pagas aí, mídias pagas para poder chegar as mensagens para mais gente. Precisa ver se essas pessoas com maior conhecimento tecnológico, elas estão realmente despertas, estão levando a mensagem de modo coerente e se estão trazendo mensagens verdadeiras. Por que eu estou abrindo a nossa aula de hoje com esses temas? Porque ontem mesmo, uma irmãzinha me fez uma pergunta, acho que foi no sábado, né, sobre karma e sobre a lei da atração. E isso ficou assim, eu respondi a ela com claridade, coerência, mas sempre a gente está procurando entender um pouco mais. E fui buscar informação com os nossos mentores, né, com a finalidade de entender melhor algumas situações. E a mensagem está que a gente tem que ter muito cuidado com a informação que a gente passa para frente, porque ainda existe o karma. Existem pessoas que acham que estão eliminando o karma, que estão em caminhos de ascensão, em caminhos de espiritualidade superior, só porque fala de energia estelar e de seres angelicais e de seres divinos. Só que não está percebendo que às vezes não é isso, que isso é uma crença, que às vezes está sendo assediado, está trazendo manifestações de assédio, né, de irmãos de quarta dimensão de nível inferior, e está trazendo isso a muita gente. E ao trazer isso para muita gente, ela está assumindo um compromisso grande com essa humanidade e com essas pessoas que estão seguindo. Não estou dizendo que é fulano, ciclano, não tem pessoa específica, essa mensagem não vai para ninguém
em especial, nem grupo específico, isso vai para a humanidade. A intenção dos nossos alertas é a intenção do geral, né? Que cada um se atenha aos seus princípios, a sua manifestação, querendo ajudar, tem que perceber se está ajudando de maneira coerente mesmo. É muito importante também a gente, se a gente, como nós aprendemos desde sempre, né? Isso nasceu do budismo e foi evoluindo, assumiu-se no espiritismo, entendeu-se mais no espiritismo, que é a lei do karma. Nós entendemos, infelizmente, dentro do espiritismo, assim como o budismo, né? Ela tem uma pequena deturpação ali, que a pessoa pode retroceder a virar uma formiga de novo, ou virar um animal novamente. Não acredito que isso seja possível, não normalmente, talvez em graus muito específicos, muito especiais, que isso possa acontecer. Mas o Espiritismo prega muito o karma como merecimento, né? A lei do karma é como que se fosse para pagar uma situação. Então, fulano, numa vida passada, matou Beltrano. E nesse matar ele assumiu um karma pela morte daquele fulano. E ele tem, então, a obrigação de reconcílio, de numa vida posterior ou na vida espiritual e depois numa vida física posterior. Tem gente que chega ao cúmulo de dizer que essa outra pessoa tem que matar o outro, né? Tem que morrer pelas mãos do outro para que o karma seja pago. Assim, uma outra questão. Pessoas que às vezes estão doentes, né? Ela está lá, ela tem um câncer, ela tem uma doença incurável por A, B ou C motivo, ou uma doença que faz com que um acidente, eu já ouvi, já fui numa casa espírita, eu tenho 6 parafusos na coluna, e uso remédios para a dor, né? Eu fui nessa casa espírita aqui em Itanhaém, na entrevista que eu estava fazendo, porque lá eles estavam aplicando, eles fazem uma cirurgia espiritual, e a primeira coisa que a moça me disse poxa, que karma, hein, filho? Você deve, assim, você tem que reconhecer que você tem débitos muito pesados e que você, ou seja, tem o seu merecimento estar assim. Eu tive que engolir um pouco a seco. Talvez seja uma questão de ego também, não nego, mas baseado no conhecimento, no entendimento de karma, o karma não é merecimento. Se nós nos colocamos com nossas mentes ainda bem pequenas dentro dos conceitos de universalidade, não podemos acreditar que pensamos como Deus. Então, os nossos julgamentos, eles são errôneos, independente eles podem estar próximos das regras, das leis universais, mas elas não são totalmente afins. Então, quando a gente falar de merecimento,
a gente se coloca numa condição de julgador, de juiz, né? Quem somos nós? Eu vejo muito ainda dentro da versão espírita de, por exemplo, no momento de doutrinar uma entidade, né, que está ali, ou que está uma entidade negativa, né, sem luz, pedindo aos mentores que encaminhem aquela entidade para o lugar do merecimento dela. Não sei se é assim, não acredito que seja assim. Não é mais fácil dizer que nós temos a necessidade em vez de merecimento? Que nós devemos passar por situações as quais, logicamente, pelos erros que nós cometemos, nós tenhamos a necessidade de vivenciar novas experiências, seja com aquela pessoa, seja com aquela situação, seja com aquelas pessoas, seja consigo mesmo, que tenha a necessidade de passar por aquilo para que tenha a experiência suficiente para aprender aquela lição. Não seria mais fácil a moça lá do centro, em vez de ter me dito que eu merecia estar daquele jeito, dizer que eu tinha necessidade de aprender com a situação, de estar naquela condição? Eu acho que nós estamos falando da mesma coisa, mas sem ser juízes, sem sequer pensar num julgamento. Nós, seres humanos, temos mania, temos o hábito de julgar. Julgar diariamente situações das mais diversas. Nós usamos julgamentos rápidos. E aí, será que nós... Busquem aí dentro de suas memórias os juízos que fizeram durante o seu dia, ou seus dias, ou sua vida, e aqueles que você ajuizou erroneamente, que pensou que era uma coisa e era outra, que achou que determinada pessoa agiria de determinada maneira e aconteceu de outra. Então, esses juízos, tanto negativos como positivos, porque às vezes a gente julga uma pessoa positivamente e acontece justamente o inverso, alguma situação negativa acontece com aquela pessoa. E o inverso também, você julga negativamente uma pessoa e logo depois você percebe que não tinha nada a ver, você pré-julgou de uma maneira muito errônea sobre determinada pessoa, sem conhecimento total de toda a experiência que aquela pessoa teve. Nós humanos, nós temos a mania e o mau hábito de... o famoso pré-julgar, bater o olho numa pessoa e já achar que sabe tudo sobre aquela pessoa. Só que não entende, não entende e não quer entender todos os processos que fizeram com que aquela pessoa seja como ela é hoje, né? Você não entende todo o processo dela. Pode ter sido realmente uma coisa... A pessoa pode ter escolhido um caminho ruim, mas ela pode ter sido empurrada para um caminho ruim. Então, para que a gente não caia no erro do julgamento, então é melhor se abster do julgamento e acreditar que nós tenhamos a necessidade própria de vivenciar algumas situações e entender que os outros também têm necessidades de vivenciar experiências diversas para o seu reconcílio, para a sua reharmonização com pessoas, com situações, com situações diversas. É baseado nisso, então, que a gente começa a falar de karma. Quando
A questão dessa, voltando, a questão dessa moça que ela me passou no sábado, ela falou, Carlos, fui numa vidente, uma médium falou que eu não vou arrumar emprego esse ano, para esquecer que eu não vou arrumar emprego, porque faz parte do meu karma, eu estou passando um período pagando um karma de algo que eu fiz. E, por outro lado, eu gostaria de saber se eu, através da lei da atração, eu consigo mudar isso, mudar esse karma. Pois bem, que pergunta, né? Se nós vivemos as reações de nossas ações, ou seja, as consequências de nossas ações, isso é karma, né? Cometemos algumas ações e a vida nos trouxe algumas reações. Aí vai um quezinho a mais. Se nós vivenciamos reações daquelas nossas ações, a maneira com a qual nós reagimos tem a capacidade de transmutar, de transformar o daqui, o agora, por diante. Ou seja, a lei da atração, ela vai funcionar a plenitude, desde que você entenda as lições que você tinha que aprender. E sim, você pode mudar totalmente o seu presente, o seu futuro imediato e o seu futuro de longo prazo, através das ações que você vai começar a vivenciar a partir de agora. Um cartomante, um médium, um clarividente, um vidente, um tarô, qualquer arte divinatória, ela mostra as probabilidades de futuro baseado naquele momento, se você continuar agindo como você está agindo. Eu, Carlos, eu leio o tarô, né? Eu faço a leitura do tarô cósmico. A primeira coisa que eu explico na leitura de tarô olha, a questão aqui é o seguinte: se tudo que você está fazendo, você vai continuar fazendo, atuando como você está atuando agora, o seu futuro vai para este caminho. Então vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Você veio disso, veio daquilo outro. O seu momento está sendo esse, aquele outro. Então, se você não modificar nada, é isso que vai acontecer. Mas nós podemos alterar qualquer futuro. Nós somos co-criadores, nós somos criadores. Nós fazemos e criamos a nossa realidade no nosso cotidiano. Então, quando acessamos esses caminhos, né, de futuro, principalmente, a gente já tem que deixar muito claro que o futuro não é exato. O futuro, ele é determinado, baseado nas tendências daquele momento e que você pode alterá-la a qualquer momento, através da criação, através da cocriação, através da lei de atração. Quem não leu O Segredo, né? Todo mundo leu, ou se não leu, deveria ler, né? O livro O Segredo, tem aí o vídeo na internet, O Segredo, é exatamente isso. E isso é física quântica pura, né? É criar, é colapsar a onda, como diz o professor Hélio Couto. Quando nós colapsamos a onda, quando nós
determinamos que o nosso futuro, criamos aquela situação do nosso futuro que vai ser de determinada maneira, inevitavelmente ela vai acontecer. Mais hora, menos hora, ela vai acontecer. E o karma? Como que fica o karma nisso? O karma ele se manifesta de maneiras mais diversas. Se todos nós temos direito à prosperidade, se todos nós temos direito de sermos felizes em todos os quesitos da nossa vida, e se um de nossos objetivos nessa vida é viver de modo próspero, o karma ele vai se acomodando de uma maneira que você passe pelas experiências, mas que tua cocriação ela se superioriza a esse karma. Então, por exemplo, aqueles que vivenciaram uma vida muito rica na vida passada e que gastou muito dinheiro indevidamente e que abusou do seu poder e por A, B ou C motivo, ela mesma escolheu, né, através do seu período intermissivo, ali quando ela desencarnou, foi lá para a cidade astral, entendeu todo o processo, rememorou todo o processo dele e baixo orientação de mentores, ele escolheu, tomou a oportunidade de vivenciar uma nova vida com dificuldades financeiras. Bem, então ele nasceu numa família já com condições financeiras cheias de dificuldade, com todos os atributos de dificuldade financeira. Essa pessoa não teria o direito à prosperidade? Sim, tem o mesmo direito que qualquer um. Bastando só ela, dentro do processo atual dela, se esforçar, buscar o caminho dela para que ela consiga alcançar o novo padrão dela, o padrão que ela almeja. Não é incomum pessoas que nascem totalmente pobres, em sua maioridade ela está muito rica. E vice-versa, pessoas que tiveram a oportunidade de ter sua condição financeira muito boa e conseguiram destruir aquilo porque foi justamente contra a lei da atração, né? Ela aplicou o egoísmo, ela aplicou o karma vem em vida, muitas vezes a ação e a reação ela vem rapidamente, não precisa esperar uma vida, 2 vidas, 3 vidas, às vezes é o karma instantâneo, né? Então com isso a gente acaba parando um pouco com esse pensamento, porque já virou até piada, né? Às vezes a pessoa tem uma esposa, tem um marido, tem um filho, fala, karma, né? Não é incomum, fala, poxa, esse é o karma da minha vida, poxa, trabalhar é meu karma, me acidentar é meu karma. A gente tem que já transmutar um pouco isso daí. O karma é experienciar tudo aquilo que tivemos dificuldades de assimilar no passado, erros que nós cometemos, que nos dão a oportunidade de reconcílio, então, dentro dessa vida, e que a gente tem que tratar de lidar sem falar de merecimento. Porque ninguém merece sofrer, não. Ninguém merece sofrer. Voltando ao merecimento, ao doutrinar um irmãozinho ali negativo, é pedir para o mentor, encaminhe esse nosso irmão. Então ele não quer sair, ele está negativo, ele quer fazer maldade, encaminha ele para o lugar conforme a necessidade dele.
Se a necessidade dele vai ser preso, vai ser dormir, vai ser ir para regiões mais densas ainda, ou seja, é a necessidade que ele tem de tratar de melhorar. Mas isso não somos nós que vamos dizer, isso é a própria consciência desse ser que por semelhança vai estar em ambientes em acordo com aquela vibração. É a necessidade que ele tem de vivenciar a dor, porque ele gera dor. Então é uma necessidade, não tem outro jeito. Outra coisa, eu falo constantemente que dentro das nossas vibrações, dentro desse novo tempo, né, desse tempo conturbado de transição planetária, que nós temos nossa missão, nós temos nós estamos em um momento bem conturbado, isso é fato. Mas um dos nossos objetivos é elevarmos nossas vibrações, independente das dificuldades que a gente esteja vivendo. Tá difícil para muita gente, tá fácil para alguns, mas todo mundo tem o seu nível de dificuldade, o seu grau de dificuldade, seja ele financeiro, espiritual, físico, familiar, emocional, ou seja, cada um tem o seu probleminha a se resolver. A questão toda é como nós reagimos a todas as situações. Então, se na lei do karma nós tivemos uma ação e o universo nos deu uma reação, essa reação depende então também da nossa reação referente a esse momento de reação do universo. Como nós reagimos às situações. Podemos dizer que, por exemplo, poxa, eu tô andando tranquilamente no trânsito e, puxa, eu era um cara que vivia batendo no carro dos outros propositalmente naquela vida anterior. É uma comparaçãozinha bem besta, viu, gente? Mas é só para ilustrar. Aí eu estou dirigindo, poxa, eu tenho a necessidade de alguém bater em mim para que eu aprenda que, poxa, bater nos outros não é bom. Aí por A ou B ou C motivo aparece um danado que vem e cabum no seu carro. O universo trouxe uma reação da sua ação que você teve lá atrás. E agora, como você vai reagir nesta situação é o que vai fazer toda a diferença. É sua reação a esta reação. Vai descer do carro, vai xingar o cara, vai grudar no pescoço do cara, vai chutar o carro do cara, ou vai descer do carro, ver se está tudo bem, se alguém se machucou, entender que é somente um bem material e que realmente foi um acidente e, poxa, vamos sair de canto, estamos atrapalhando outros, vamos nos entender, poxa, como que faz? Vamos dividir, como que nós vamos fazer? A maneira com a qual você reagiu, então, é a maneira que vai fazer toda a diferença sobre aquela questão que você tinha que vivenciar, que é o seu karma. E mais, se nós estamos trabalhando para elevar nossas vibrações, verdadeiramente, se nós estamos comprometidos com a nossa espiritualidade, com o nosso interior, com a manifestação diária do amor fraterno, porque a espiritualidade ela tem algumas regrinhas básicas
O que é um espiritualista? O espiritualista é aquele que acredita na vida universal. O espiritualista é aquele que acredita na multidimensionalidade. O espiritualista é aquele que faz esforços para aflorar o seu amor fraterno. O espiritualista, ele é a pessoa, ele ou ela, ele vai buscar a harmonia em todas as situações. A paz, ela vai tratar de buscar essa paz interior através de suas técnicas diárias, práticas diárias, e tratar de levar essa paz para fora de si, no seu ambiente, nas pessoas que você conversa. Geralmente são pessoas mais tranquilas, são pessoas mais calmas, são pessoas que reagem com maior naturalidade às situações. Elas não são tão emotivas, elas não são tão... elas não são de baixa vibração, elas filtram os lugares por onde ela caminha, por onde ela anda, por incompatibilidade de frequências. Então, quando nós falamos de espiritualista, nós vamos... E outra coisa, não está vinculado a nenhuma religião, a nenhum sistema de crenças. Ela simplesmente acredita que todas as crenças que já existiram, que existem e que existirão são experiências. Ela vai entender que de toda religião você tira o melhor dela. Existem, de cada religião você pode tirar o melhor dela. O fervor da fé de uma, a entrega e devoção da outra, a certeza de outra. Às vezes você não consegue tirar da origem da fé, mas você acaba tirando o conhecimento, a vivência daquele que está praticando aquela fé. Então, o espiritualista ele acaba visualizando tudo e entendendo que está tudo certo. E que cada um está no seu estágio evolutivo, que cada um está vivenciando a sua própria espiritualidade, o seu próprio caminho, a sua própria jornada, seja ela com religiões duras, seja ela com religiões soltas, ou seja, está tudo certo. Cada um tem onde tem que estar e respeitar cada consciência. Então, o espiritualista ele se dedica a entender todos os processos e que todos os processos são de aprendizado, ou seja, não podemos dizer que quem é certo, quem que é errado, o que é bom, o que é ruim. Todo mundo está vivenciando o que ela tem que vivenciar e está tudo certo. Porque quem sou eu para condenar? Quem é quem para condenar ou para dizer o que é certo, o que é errado? Então cada um está vivenciando o seu estágio. Poxa, nós estamos num universo já há alguns milhões ou bilhões de anos e ainda teremos alguns milhões, bilhões, trilhões de anos pela frente e temos tempo suficiente para muita coisa. Por que a pressa, então? Por que essa correria posso ficar parado aqui e esperar as coisas acontecerem, viver na neutralidade, se é bom eu não sei, se é ruim eu não sei, eu não vou me comprometer com nada e eu vou ficar aqui esperando as coisas acontecerem. Bem, uma única coisa é certa nessa existência. Tudo é experiência, porém toda experiência é evolutiva. Tudo favorece, todas as vias da existência, elas vão nos empurrando de uma maneira ou de outra para uma jornada em crescimento, né? Um crescimento espiral, onde a gente vai e volta em condições diversas
para que a gente vivencie a nossa jornada individual, depois uma jornada grupal, depois uma jornada crística. O negócio vai alcançando níveis e níveis e níveis. Então todo o universo ele vai girando, né? Ele vai mostrando para a gente que a gente tem que ter as experiências, e elas são evolutivas. Por que então, nesse momento de transição planetária, a gente tem que se preocupar tanto? Por que então vem dentro de nossas consciências essa sensação de pouco tempo para resolver as coisas? Que algo eminente está por acontecer nos próximos dias. É muito comum que muitas pessoas estão sentindo uma carência, uma necessidade de se entregar a um caminho da espiritualidade, a entender mais a espiritualidade, entender mais o sistema de vida universal, de vida extraterrestre, quer entender o que é despertar da consciência. Às vezes ela está despertando, ela nem sabe o que é a frase do despertar. Então a gente tem que perceber que nós estamos vivendo para este planeta, para o planeta Terra, é um momento ápice de uma era do planeta, onde o planeta ele está vivenciando um momento, conosco aqui agora, de transição para um novo sistema, para um novo sistema dimensional, né? O planeta está vibrando cada vez mais com o objetivo de mudança de dimensão, onde essa próxima dimensão vai ser uma dimensão mais espiritualizada, com corpos menos densos, com regras de vida mais fraternas. Nós estamos falando de quinta dimensão. Nós vamos para lá? Todos nós vamos para lá? Não, infelizmente não é tão simples assim. Só porque eu moro no planeta Terra eu vou participar, né, do próximo estágio do planeta. Não, e é essa a questão. Nós estamos, então, sentindo uma cobrança interior para esse despertar, para esse que a gente está sentindo que vai acontecer. Parece que existe uma necessidade, uma sede interior muito grande de estar bem conosco mesmo, e encontrar um caminho espiritual, que é a sede de ter um contato com o mentor, de ter um contato, fazer uma canalização, de ter sua experiência projetiva, né? Se projetar do seu corpo. Então, essa pressa que está vindo dentro da humanidade, isso vem de fora para dentro nesse caso. São as frequências que estão chegando aqui para o nosso planeta que está fazendo dando toda essa sensação de aceleração, né? E aí aonde nós estamos cometendo alguns erros, onde as pessoas nessa sede dela que lhe apareceu, o primeiro que ela encontrou, que falou a palavra cósmico, que falou a palavra estelar, que falou a palavra ascensão, então essas pessoas se grudaram ali e deixaram de viver outras experiências diversas por crença novamente. Então ela saiu de um sistema de crenças em santos, crenças em gurus, crenças num Deus pragmático, num Deus duro, né? Um Deus castigador.
ela mudou o foco dela, só que ela esqueceu de mudar os paradigmas dela. Ela esqueceu de transcender, transpassar os paradigmas antigos de limitação de crenças no exterior, e ela não foi para o interior dela. As pessoas não estão indo para o interior dela. E isso é um atraso, onde vai fazer com que as pessoas percam a oportunidade desta transição, de poder seguir caminho a níveis superiores, aí a próxima etapa da nossa jornada, do nosso crescimento. Não precisamos ascensionar, né? Mesmo porque esse não é o objetivo, o ascensionar é uma consequência. Mas pelo menos ter oportunidade de voltar lá para os nossos sistemas de origem, antes de estar aqui pelo menos, com um aprendizado maior. E aí a possibilidade, então, de pessoas que, inclusive, que não tinham karma, de estar adquirindo karma. Pessoas que não vivenciavam esses sistemas de crença, agora estão vivenciando esses sistemas de crença. Nós vemos muitos jovens, existem grupos aí diversos na internet que eu acabo acompanhando, que estão perdidinhos por não saber qual é o caminho que ela deve seguir. Então aparece lá o cara que fala de reptiliano, o outro fala de outros seres, outro fala de frota não sei das quantas, outro fala de oração de 21 dias não sei das quantas, e elas não percebem que elas estão buscando ali fora, está sendo lhe oferecido questões externas, e ela vai deixando do interior dela. É tão simples, irmãos, é muito simples se encontrar dentro de sua missão. É muito simples se encontrar dentro do caminho que você veio ao mundo para seguir. E você vai perguntar para uma pessoa somente. É para você mesmo. Você vai aprender técnicas, faça esforços de aprender técnicas como meditação, como yoga, como tai chi, como mandala terapia, como, sei lá, usem alguma ferramenta que vai te trazer a atenção para você mesmo, para entrar dentro de sua essência. E o que eu mais recomendo é a meditação. Não aquela meditação que você apaga e deixa de pensar em tudo e vive, alcança a iluminação. Não. É aquela meditação que você vai voltando cada vez mais para dentro, vai se interiorizando, vai questionando. Aquele que você fala direto com seu mentor espiritual, que você pede orientação ao seu mentor espiritual, que se faça presente ali. Conversa, trata de aflorar essa questão de todas as suas dúvidas através do seu contato com você mesmo. Deixe de ouvir as questões que vêm de fora. Pelo menos abra um tempo para você, antes de seguir o que está chegando para você, porque hoje, insisto mais uma vez, as pessoas são papagaios da espiritualidade. Elas veem uma mensagem, elas não conseguem nem interpretar o que quer dizer aquela mensagem, e ela começa a compartilhar aquilo massivamente, porque a fonte disse que mandai essa mensagem para os 4 cantos do mundo,
porque tal dia, tal hora nós vamos abrir o portal XYZ e vamos entregar nossa energia para fulano de tal, ou para ciclano, para... Gente, assim, existem movimentos muito lindos que fazem um trabalho de doação energética, que fazem um trabalho de formação de egrégora positiva. Isso nós podemos fazer todos os dias. Todos os dias. Não existe um dia melhor que o outro para fazer essa manifestação de amor, essa doação energética. Nenhuma localização específica. Eu vi esses dias atrás, eu recebi, e parece que o pessoal de alguns grupos gostam bastante de mim. Eles gostam tanto que eles querem me fazer acreditar na crença deles e acabam me bombardeando de mensagens. São várias pessoas com a mesma mensagem. Então, às vezes, a minha caixa postal lá de mensagens, eu recebo 30, 40 mensagens, a mesma mensagem, de pessoas diferentes. Com a intenção de que, tipo, bem, presta atenção naquilo que nós estamos fazendo, ou sei lá, não sei. Eu só acho que todo mundo tem o direito, tem o dever de vivenciar suas próprias escolhas. Ela tem o direito de acreditar e não acreditar naquilo que lhe bem convier. Mas, assim, eu acho que a pessoa não pode deixar de ser crítica em algumas situações ao ponto de analisar suas crenças, a coerência de algumas coisas, porque algumas coisas são tão fantásticas que, gente, não cabe, parece história de ficção científica, e não cabe no modelo de espiritualidade, de divindade, de universalismo, de irmãos de dimensão superior, palavreados de irmãos de outros, de irmãos estelares que vêm de tão longe, cruzam galáxias, estrelas, estão em níveis mais avançados que a gente, e vim tratar de colega, né? Tratar a gente de colega para colega, com palavreados, com risadinhas, com não sei o quê. Me perdoem, irmãos. Eu acho que não tem coerência com a luz verdadeira. Então, a única coisa que eu peço aos irmãos é que filtrem. Para de buscar fora um pouco, começa a buscar isso lá dentro de você, começa a sentir, trazer para fora essa centelha divina, trazer para fora esse eu interior. Começa a se comunicar com o seu eu interior, para você ter acesso ao seu eu superior. Uma pessoa que consegue vivenciar o seu contato com o seu eu interior, ela começa a entender o tudo, ela começa a entender o todo, ela começa então a ter um contato mais direto com o seu eu superior, e ela começa a ter uma visão mais multidimensional, ela tem uma visão mais cósmica da vida, mas com coerência, com a espiritualidade correta, porque isso está vindo dela. Poxa, mas eu me esforço para fazer tudo isso, mas eu não consigo. Sua vida está sendo coerente com a sua busca? Você está atuando de maneira harmônica? Não adianta brigar o dia inteiro, sair no tapa com os irmãos, xingar os pais, bater nos filhos, lesar o seu cliente, ou ser cliente e receber um troco a mais e não devolver para o dono do estabelecimento. Não adianta vivenciar aí
a inferioridade humana e à noite pedir contatos superiores. Então, se nós queremos realmente encontrar coisas superiores, ter contato com seres superiores, encontrar a nossa centelha divina, nós estamos falando de divino. Então, as nossas ações elas têm que começar a ser mais coerentes. Não é mágica, não é tal dia, tal hora, vai sentar em tal posição, com o sol aqui, a lua ali, e que vai se abrir um portal e você vai ter um contato superior. O contato superior está na sua ação. Aí é lei de atração, é lei de afinidade. Você eleva as suas vibrações e você vai entrar em contato com vibrações elevadas. Você vai densificar as suas vibrações, você vai se comprometer com situações densificadas e seres densificados. É a lei mais simples e que mais surte resultado em nossas vidas. E o que tudo isso tem a ver com karma? Tem a ver que nossas ações que nós estamos fazendo agora, que a lei da atração, ela continua fazendo-se valer através das ações que nós tomamos agora, para que esse futuro cercano ou imediato, ela tenha diferença. Porque nós vamos reagir, é a maneira que nós reagimos às reações, né, de nossas ações, é o que nos vai dar a possibilidade de ter contato com seres superiores, com o nosso eu interior, com o nosso eu superior. Então isso é amplamente dito em todas essas aulas que eu tenho tratado de passar, que espero esteja... assim, às vezes eu passo isso de um modo meio de... Às vezes as pessoas falam, poxa, mas você cobra muito. Não é cobrar, irmãos. Vejam que não é uma cobrança. Cada um sabe o caminho que vai seguir. A questão é que a gente não pode esperar que as salvações, que as soluções sejam dadas de fora para dentro. Não adianta eu ficar esperando, esperamos milhares de anos, esperaram o retorno de Cristo. E ainda existe gente esperando o retorno de Cristo. Agora esperando a vinda do Ashtar-Sheran. E depois a manifestação do El Moria. E o retorno do Buda. Ou seja, o ser humano sempre está procurando alguém externo para vir resolver os seus problemas. E não vai aparecer ser externo nenhum enquanto nós não assumirmos a nossa postura de consciência e de responsabilidade sobre as nossas ações, sobre nossas atitudes, sobre as nossas cocriações que nós fazemos diariamente e que somos responsáveis por nossas falhas. Se algo de errado está acontecendo, pode ter certeza, pode ter tido uma influência negativa aqui e ali, que se aproveitou do seu momento que você gerou para ajudar. Mas você gerou o espaço, nós geramos o espaço para que entidades externas influenciassem nossa vida. Nós estamos gerando brechas ao esperar seres de outros planetas virem resolver os nossos problemas. Eles estão aqui desde sempre. Os irmãos extraterrestres, na verdade, nada tem de extraterrestre, somos nós. Nós também somos extraterrestres, nossas consciências. Que o físico esteja lá, esteja aqui, que a tecnologia, em vez de ônibus, é nave, que um controla a matéria e outro não controla a matéria. São consciências superiores e o plano está aqui. Que existem seres de outras galáxias, de outras estrelas, sim, existem. Mas eles não vêm resolver os nossos problemas. Eles vêm nos ajudar, vêm nos apoiar a
que reconheçamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, e sim nos trazem nova luz de conhecimento, sim nos trazem novos pontos de vista para que nós mudemos nós mesmos os nossos paradigmas. Não vai vir nenhum montão de ser extraterrestre no dia de amanhã e falar assim, ó, pousou em todo lugar, nós vamos salvar vocês a partir de agora. Não dessa maneira. Quando chegar o momento certo, vai acontecer uma aparição em massa, vai acontecer um contato, né, com nossos irmãos das estrelas. Isso tudo vai acontecer, mas não para vir salvar. Eles vão aparecer para se somar em conhecimento, em tecnologia, desde que uma certa quantidade de seres humanos tenha a capacidade mínima de que isso aconteça. Porque senão não vai acontecer. Se um conglomerado mínimo da massa tem entendimento disso. Então, se a gente vê esses posts aí, as pessoas estão, poxa, eu estou triste, eu estou ansiosa para que aconteça logo o evento X, eu estou triste porque está demorando, já não vejo a hora mais de que esses irmãos venham. Gente, a gente tem que, desculpa, chega a ser sátiro, porque vai chegar, e se a gente não tiver com a vibração legal, o que vai acontecer? Nós vamos perder a oportunidade. Nós vamos fritar, o nosso corpo físico vai fritar, a nossa consciência ela vai para outro planeta que não vai chegar a hora ainda. Então tudo depende da gente, irmãos. Tudo depende de nossas vibrações, tudo depende de nossas ações, tudo depende de nossas reações. E é o que eu espero que cada um de nós façamos no nosso dia a dia, façamos nossos exercícios, troquemos mais conversa, mais ideias, novos pontos de vista, mas que exista dentro disso tudo a autotransformação, que exista dentro de todo esse tempo que eu tenho me dedicado a compartilhar com vocês ideias, temas, exercícios. Poxa, tudo isso tem um único objetivo, que cada um entenda a sua responsabilidade como consciência, assuma a responsabilidade sobre sua própria vida e que a partir daí entre no seu contato interior e que a partir daí vivencie suas próprias experiências. Parar de vivenciar a experiência dos outros. Os outros vivenciam a experiência para a gente virar seres superiores. Não, superiores somos todos nós. Basta nos reconhecermos como esse Deus interior, que se expande, que sai para fora. Bem, irmãos, agradeço a oportunidade mais uma vez de conversar com vocês. É sempre uma alegria muito grande. Essa semana nós vamos fazer um outro vídeo no meio da semana. Nós temos o nosso grupo do WhatsApp aí. E ali a gente está fazendo umas pesquisas. Tem o grupo do Telegram também, né? Do Telegram cabe até 10 mil pessoas, mas eu compartilhei o link, muita gente acho que não gostou muito da ideia. Telegram é um aplicativo igualzinho ao WhatsApp, só que cabe mais gente. Porque ali dá para a gente fazer umas votações, de ver quais os temas, né? Vem uma sugestão de tema. Nós temos já uma equipe de colaboradores, de administradores que nos ajudam a coletar essas informações para poder trazer para cá os temas das nossas conversas. Então, gostaria de convidá-los, né? Eu vou deixar o link aí depois no próximo post do Telegram, porque do WhatsApp eu acho que já está cheio, eu vou confirmar, mas eu posso deixar o link. É só clicar lá, instalar o aplicativo no celular,
e clicar lá de novo e entrar dentro do grupo, porque aí a gente consegue interagir sobre os temas que virão. E mais tarde, geralmente, a gente fica com perguntas e respostas que eu posso ajudar, mas sempre dentro do tema do dia. Aí eu fico disponível para conversar um pouquinho com todo mundo, tá? Há uma novidade que eu gostaria de deixar para vocês, principalmente aos irmãos de Portugal, né? É baseado nessa frequência dos irmãos de Portugal que tem sempre nos acompanhado. Por coincidência do destino, uma irmãzinha que participa aqui do nosso espaço físico, que é aqui em casa, ela se mudou para Portugal, para Lisboa, domingo, ontem. Hoje ela deve estar lá, hoje ela deve estar até assistindo aí. E ela assumiu a responsabilidade de montar o grupo Missionários de Chã em Lisboa. É uma notícia muito legal, muito agradável, para que tenham as reuniões em Lisboa, em Portugal. A cada certo tempo eu vou estar visitando também. E que para juntar esse grupo também de Portugal aí, que a gente possa sempre unir cada vez mais forças. Então, logo que eu vou deixar o contato dela, para que vocês se juntem, eu sei que tem muita gente de Lisboa, para que vocês se unam aí, para que a gente continue nossos estudos, né, nesses grupos também. Um último aviso ao pessoal, aos irmãos, eu acho que tem mais 2 ou 3 vagas para o nosso retiro, que vai ser dia 18 agora. Vai ser um retiro muito bom, porque o nosso espaço ficou muito bonito, né? Ele é muito bonito, já é muito bonito, e a programação está bem bacana. Vai ser um retiro para isso, para a gente se conectar com o nosso eu interior, para trazer esse eu interior para fora. Não é nada todos os retiros que eu faço, eles são com o objetivo de que cada um tenha a sua própria experiência. Então nós fazemos o desenvolvimento mediúnico, desenvolvimento parapsíquico, nós tratamos de habilitar as canalizações, nós trabalhamos com nossos irmãos de luz em conjunto com os mentores daqueles que participam, para o desenvolvimento da pessoa, da consciência, e que ela vivencie suas próprias experiências. Tá? Isso é muito, muito importante. Acho que eu já falei muito. Gratidão eterna a todos vocês. Que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita luz. Eu acho que amanhã ou depois nós vamos fazer uma outra live com mais um tema. Porque o pessoal tem pedido mais. E na quinta-feira nós temos a nossa meditação às 20 horas. Tá bom? Gratidão, amados irmãos. Namastê. Muita luz, muita paz, muito amor a todos vocês.